e que essas luzes do conhecimento possam nos contagiar, nos fortalecer, nos equilibrar, para que nós possamos caminhar rumo à nossa evolução espiritual. Que tudo possa transcorrer num clima de paz, de harmonia e proteção, onde todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos nesse ambiente, nesta casa, possamos ser beneficiados por essa luz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós escolhemos o tema. A pessoa no portal quer entrar. Ah, sim. Está com o José Ribeiro. Hoje nós escolhemos o tema A Origem dos Evangelhos. Para todos nós que somos cristãos e que somos espíritas, a gente entende que os Evangelhos de Jesus são os conhecimentos mais importantes para todos nós. É um acervo de conhecimentos e ensinamentos que são capazes de fazer toda a diferença na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Os Evangelhos de Jesus são perfeitos quando a gente passa por dificuldades, porque ele nos mostra que nós precisamos ter fé, precisamos ter confiança, precisamos ter esperança, né, de que aquela tribulação, aquela dificuldade vai passar, mas também é importante nos momentos em que a gente está mais equilibrado, a gente está mais em paz, para que a gente não deixe muitas das vezes o egoísmo tomar conta, a vaidade, o orgulho, e que a gente se perca. Então o Evangelho de Jesus, sem sombra de dúvida, como diz o nosso querido mestre Mauro, é o repositório para a nossa vida, é o principal acervo de conhecimentos para a nossa vida. Não é à toa que Jesus, o governador espiritual do planeta, nos trouxe os seus exemplos através dos seus evangelhos, porque é a parte mais importante. E para que a gente possa estudar esse tema, eu escolhi esse livro do Leon Denis, que é Cristianismo e Espiritismo. O Leon Denis, ele escreve muito bem, né? Quer dizer, ele nasceu 44 anos, se eu não me engano, 42 anos depois que Kardec nasceu, também na França, e ele complementou muito bem os conhecimentos espíritas da época. Por quê? Porque Kardec trouxe a base, e o Leon Denis, assim como outros escritores, depois trouxeram uma série de complementos. Foram muitas obras, muitos livros que o Leon Denis escreveu. Este é um deles, Cristianismo e Espiritismo, mas tem O Invisível, Depois da Morte, Problema do Ser e do Destino da Dor. Então, são vários livros que descrevem essa questão da vida após a desencarnação, do intercâmbio mediúnico e também questões muito ligadas à moral. Então, para quem não leu ainda, é muito legal se vocês puderem ler. Então, no capítulo que fala especificamente sobre a origem dos evangelhos, nós vamos pegar alguns trechos para que a gente possa discutir esse assunto. Então, vamos lá. Vamos ver o que o Leon Denis tem a nos dizer sobre a origem dos evangelhos. O Cristo nada escreveu. Suas palavras propagadas ao longo dos caminhos foram transmitidas de boca em boca, depois transcritas em épocas diversas, muito tempo após a sua morte. Uma tradição religiosa popular se formou pouco a pouco, tradição que sofreu uma evolução constante até o quarto século. Olha só, a era cristã, a gente sabe que Jesus morreu no ano 33 da era cristã. Marco 0, o nascimento de Jesus, 33, Jesus faleceu, foi crucificado. Os 4 primeiros séculos, foi onde esses primeiros evangelhos, esses primeiros textos, foram sendo escritos, amadurecidos e muitas das vezes até modificados. Mas, repare só, que essa tradição e esses conhecimentos de Jesus foram sendo passados de boca a boca. Nas primeiras décadas, praticamente nada se escreveu sobre a passagem de Jesus. Muitas décadas depois que Jesus já tinha falecido, como a gente vai ver, 40, 60 anos depois, que começaram a aparecer os primeiros pergaminhos com
extratos do Evangelho, ou pequenos textos sobre Jesus, décadas depois que Jesus faleceu. Então, o que foi passando de uma pessoa para outra foi através de boca em boca, né, na parte oral. Como nos povos, até hoje, os povos mais primitivos, como os índios, os aborígenes, eles não escrevem nada. Eles vão passando as tradições de boca em boca. Às vezes, um determinado índio agora está falando coisas que o tataravô dele há 200, 300 anos ou mais já falava para a sua descendência. E isso foi passado de boca em boca. Naquela época também, muitas das coisas, poucas pessoas sabiam escrever, poucas pessoas eram letradas. Então, o que aconteceu na passagem de Jesus, no início, foi passado por via oral. E isso vocês vão ver que traz alguns problemas, algumas dificuldades, com a precisão do que realmente aconteceu na passagem de Jesus. Isso tudo o Leon Denis vai nos dizer aqui. Durante esse período de 300 anos, a tradição cristã jamais ficou estacionária, nem semelhante a si mesma. Ao afastar-se do seu ponto de partida, através dos tempos e dos lugares, ela se enriqueceu e diversificou. Um poderoso trabalho de imaginação se realizou, e conforme as formas que revestiram as diversas narrativas evangélicas, segundo a sua forma hebraica ou grega, pôde-se estabelecer seguramente a ordem em que essa tradição se desenvolveu, fixar a data e a importância dos documentos que eu represento. Então, o que o Leon Denis está dizendo aqui é o seguinte: é que essa tradição foi passada de boca em boca, mas recebeu muitas influências. Por quê? Porque os primeiros seguidores de Jesus foram cativados pela mensagem de amor, de perdão, de fraternidade, de não julgamento de Jesus. Então eles se aproximaram de Jesus por causa disso. Depois da morte de Jesus, muitos e muitos outros seguidores foram se juntando a esses pequenos núcleos, a esses pequenos grupos, onde essa tradição e esses conhecimentos da passagem de Jesus foram sendo passados através de via oral, né? Mas, reparem, isso tudo recebeu as influências dos pensamentos da época. Então, a época existia a época do Império Romano, né, que a gente sabe que desde a época de Jesus e muitos séculos depois, o Império Romano ainda perseguia os cristãos. A gente sabe que existia influência do povo hebreu, do judaísmo da época, que trazia as ideias daquele grupo, e também, como ele diz aqui, ressalta a influência dos gregos. A gente sabe que a Grécia era o berço dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, Sócrates, Platão e muitos outros, que já discutiam sobre essa questão da imortalidade da alma, da possibilidade das reencarnações. Antes de Jesus vir, já se discutia isso, através de Sócrates e Platão, né? De onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Isso tudo já era discutido, evidentemente, sob o ponto de vista da filosofia, mas isso tudo já era discutido. Então, existia todas essas influências naquele povo que tinha sido tocado pelas mensagens evangélicas de Jesus. E isso foi crescendo, pouco a pouco foi crescendo. Aquele núcleo pequeno de seguidores de Jesus foi aos poucos crescendo, sendo motivado pela mensagem de amor que Jesus nos trouxe. E a gente sabe que muitos deles foram martirizados, né, foram mortos, foram perseguidos, mas mesmo assim, pelo Império Romano, né, principalmente, mas mesmo assim, o crescimento desses ditos seguidores de Jesus, ou da Boa Nova, como era chamado, foi aumentando muito. E foi aumentando muito a ponto de, mesmo com todas aquelas perseguições, o Império Romano não conseguia dar conta.
porque a quantidade de pessoas era tão grande que ouvia falar das mensagens de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, mas que ouviam falar da mensagem de Jesus através dos vários pregadores, inicialmente pelos 12 apóstolos, mas depois de muitos outros propagadores dessa mensagem, que cresceu muito isso, a ponto de incomodar o Império Romano. Bom, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, algumas datas extremamente importantes que falam exatamente sobre isso. Olha só, no ano de 303, veja só, 3 séculos depois que Jesus nasceu aqui na Terra, e já tinha morrido há muito tempo, o imperador romano Diocleciano, ele promulgou um decreto, que naquela época era chamado, o decreto chamado de Édito, né? Mas é um decreto proibindo todos os livros cristãos, 300 anos depois que Jesus já tinha pisado no planeta. Você vê, isso tudo foi crescendo, incomodando o Império Romano, que não conseguia conter aquelas pessoas que estavam motivadas pela mensagem de Jesus, a ponto desse imperador, em 303, emitir um decreto proibindo todos os livros cristãos. E nessa época, os primeiros pergaminhos, os originais, foram destruídos. Então, o que tinha sido escrito foi destruído. Em 313, o imperador Constantino, 10 anos depois desse primeiro decreto, 313, o imperador Constantino emitiu o Édito de Milão, um outro decreto onde o culto cristão passa a ser permitido. Então, Roma tanto foi contra os cristãos, a divulgação da mensagem de Jesus, mas chegou a um ponto que se rendeu. Em vez de simplesmente perseguir, vamos permitir que também exista o culto cristão. Em 313, imperador Constantino. E tem um fato curioso: a mãe do Constantino, do imperador, se converteu ao cristianismo. Isso também foi um dos motivos pelo qual Constantino, nesta época, já permitiu o culto. Olha como o cristianismo foi crescendo, foi contagiando. A mensagem de Jesus não se conteve. Ela foi crescendo, mesmo e muito depois da sua morte. Porque é uma mensagem importante, uma mensagem que traz muita intensidade de sentimentos para todos nós. Então cresceu. Em 325, o mesmo imperador Constantino, através do Concílio de Nicéia, reuniu os principais religiosos da época, a alta cúpula da religião de Roma, do Concílio de Nicéia, e houve o consenso sobre a natureza divina do Cristo. Então, olha só, nesse concílio, Roma confirmou que Jesus era um emissário divino. Então, olha a transformação. 325. Agora vamos, boa noite, seja bem-vindo. Finalmente, em 384, olha quantos anos estão se passando. 384, um outro imperador chamado Deodósio, imperador romano, através de um decreto, um édito da Tessalônica, que é o nome, promulgou o seguinte: o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Olha só. Então, perseguiu-se, mas acabou usando aquela influência do cristianismo para adotar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí a Igreja Católica passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. É muito importante a gente ver esses movimentos, pessoal. Muito importante. Porque a gente reconhece os evangelhos de Jesus como uma fonte iluminada importantíssima, mais importante de todos para todos nós. Mas nós temos que tirar o espírito da letra. Porque os evangelhos de Jesus foram nascendo, como a gente ainda vai ver mais detalhes, de várias formas, e foram muito mexidas, foram muito adulteradas.
seja por ignorância, seja porque eles foram escritos inicialmente depois que Jesus já tinha falecido, seja porque foram escritos por algumas pessoas que nem sequer conheceram Jesus. É verdade. Vários evangelhos, quem escreveu nem conheceu Jesus, mas falou sobre ele. Então teve um pouco de ignorância, teve um pouco de desconhecimento de certas situações, mas também teve má fé da Igreja Católica, principalmente quando Roma se apoderou dela, se apoderou do cristianismo, né, como religião oficial, porque aí ela estava usando isso como uma ferramenta de poder para as pessoas da época, não como uma ferramenta religiosa, mas uma ferramenta de poder, de conter aquelas multidões. Então por isso que a gente tem que ter muita reserva, tirar sempre o espírito da letra. Não é porque está escrito lá que a gente vai concordar com tudo. A gente tem que ter uma inteligência e a gente precisa entender, discernir o que é certo e o que é errado. Sempre que a gente vê alguma passagem que fala sobre Jesus, a gente tem que pensar assim: será que isso que eu estou lendo está conforme Jesus? Uma pessoa branda, pacífica, iluminada, elevadíssima, do bem, do perdão incondicional, do amor ao próximo, do arregaçar as mangas e ajudar até o fim, ou esse ensinamento tem alguma pitada de orgulho, egoísmo, vaidade? A gente tem que ver isso com bastante cuidado. Mas vamos andar um pouquinho mais. Eu quis trazer essa parte histórica para vocês verem que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que chegam para a gente, porque os evangelhos oficiais, os 4 evangelhos oficiais que chegaram para nós, muito do que está ali não representa exatamente o que aconteceu na época de Jesus. Daí a importância da doutrina espírita para nos detalhar, tirar o espírito da letra, nos mostrar exatamente o que Jesus queria dizer com determinadas situações, fazer algumas pequenas correções, alguns complementos, para que a gente pudesse compreender certas situações. Então a doutrina espírita veio depois, bem depois, para poder colocar os pingos nos is. Vamos avançar um pouco mais. Durante cerca de meio século após a morte de Jesus, a tradição cristã oral e viva foi como uma água corrente da qual toda a gente pôde se servir. Ela se propagou pelas pregações, pelos ensinamentos dos apóstolos, homens simples e letrados, mas que o pensamento do mestre iluminava. Então, as pessoas iam pregando. Primeiro os 12 apóstolos, mas depois quem escutava dos 12 ia multiplicando, ia contagiando as pessoas, de boca em boca. Pessoas simples e letradas, sem muito conhecimento intelectual, mas com aquele sentimento, aquele contágio do bem que Jesus deixou. E isso foi se propagando. Somente do ano 60 ao 80, você vê, Jesus foi crucificado em 33. Somente em 60 ao ano 80 que apareceram as primeiras narrações escritas. Inicialmente a de Marcos, que é a mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e a Lucas. Todas são escritos fragmentários e que vão aumentando com adições sucessivas, como todas as obras populares. Então foram pequenos fragmentos de Marcos, Mateus, Lucas, que começaram a surgir muitos anos depois que Jesus já tinha morrido, e por pessoas que nem tinham conhecido Jesus, com exceção de Mateus, que nesse caso aqui tinha conhecido Jesus, era um dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos originais de Jesus. Você vê, Marcos e Lucas não conheceram Jesus, não eram apóstolos de Jesus, mas foram sendo contagiados e viraram difusores das mensagens de Jesus.
Somente no fim do primeiro século, de 80 a 98, é que apareceu o Evangelho de Lucas, assim como o primitivo Evangelho de Mateus. Entre o ano de 98 e 110, apareceu o Evangelho de João. Então, João também foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus e João conheceram Jesus, vivenciaram os ensinamentos de Jesus, então eles tinham condições até de escrever um pouco mais sobre Jesus. Só que isso aconteceu a escrita deles foi muito depois que Jesus já tinha desencarnado, já tinha sido crucificado. Então a precisão de muitas informações com certeza se perdeu. Além disso, repare só a circunstância daquela época. Os cristãos, eles eram cativados pela mensagem de Jesus, mas eles eram perseguidos por Roma, eles eram mortos, eles eram aprisionados. As pessoas que professavam que seguiam Jesus, eles poderiam ser mortos, torturados. Então muitos deles até se escondiam e não professavam abertamente a sua crença, né? Justamente por causa disso. Olha o sentimento que acontecia. A pessoa estava extremamente comovida, ligada a Jesus, mas essa questão do receio, do medo, era um sentimento presente. Tanto é que no início, em Roma, os cristãos se reuniam nas catacumbas subterrâneas de Roma, onde as pessoas eram enterradas. Então tinha aqueles túneis gigantescos, até hoje existe isso em Roma, né? Quem visita Roma conhece isso. Aqueles túneis, aquelas galerias gigantescas, onde os túmulos existem nas paredes, e as pessoas iam para ali às noites para poder fazer os cultos, as discussões sobre Jesus. Os primeiros cristãos faziam isso, porque ali era mais difícil deles serem presos, de alguém chegar ali para prendê-los, né? Então repare, com esse sentimento todo, as próprias pessoas que falavam sobre Jesus iam passando para as outras pessoas determinadas situações que não correspondiam exatamente à realidade. O principal do que Jesus trouxe para nós foi a boa moral, o amor ao próximo, o fazer o bem, o não fazer o mal, o perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Isso é a parte importante do Evangelho de Jesus. A parte dos milagres de Jesus não é a parte importante. E a maioria dos milagres não existiram da forma como estão lá. Mas por que eles estão lá? Porque os discípulos, os apóstolos e os discípulos foram aumentando, modificando determinadas crenças para enaltecer o emissário celeste que é Jesus, como se Jesus precisasse ser enaltecido por um milagre que foge até à normalidade, como por exemplo, multiplicação de pães e de peixes, fazer tonéis ou tonéis de vinho numa festa de boda, de casamento. Nada disso aconteceu de fato, mas isso foi colocado, enxertado lá, por causa de todos esses movimentos de pessoas que queriam enaltecer mais Jesus, ele já tinha até muitas das vezes falecido, e também para tentar exaltar mais o poder de Jesus, como se fazer milagres fosse o mais importante. Você imagina, uma pessoa que é capaz de fazer coisas miraculosas é um ser poderoso. Então, às vezes, os próprios seguidores de Jesus queriam enaltecer demais, inventavam, aumentavam certas coisas que aconteceram. Mas a principal mensagem de Jesus é o testemunho moral, da melhoria do ser humano, do arrancar o orgulho, a vaidade e o egoísmo e se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa melhor. Essa é a parte principal. Ao lado desses evangelhos que foram citados, os únicos reconhecidos posteriormente pela Igreja Católica, um grande número de outros surgiu. Conhece-se atualmente uma vintena, mais de 20 deles, mas no terceiro século, Orígenes, que era um filósofo grego, citava um número muito mais elevado.
Por que razão esses numerosos documentos foram declarados apócrifos e rejeitados pela Igreja Católica? Por que só os 4 evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, que são chamados de evangelhos canônicos, que são os evangelhos aceitos pela Igreja Católica, os canônicos, por que só esses foram aceitos? Por que não os outras dezenas de também pergaminhos que chegaram não foram aceitos? Vamos ver o que ele nos diz sobre isso. Muito provavelmente porque eles se tornaram embaraçosos para aqueles que no 2º e no 3º século imprimiram ao cristianismo uma direção que devia afastá-lo mais e mais das suas formas primitivas. E após haver repelido 1000 sistemas religiosos qualificados de heresias, esta ação devia tender para a criação de 3 grandes religiões nas quais o pensamento do Cristo está escondido e enterrado sob os dogmas e práticas do além comum. Então repare, outras informações foram censuradas pela Igreja Romana, né? Igreja Católica Apostólica Romana, e só ficou esses 4 evangelhos, que também foram manuseados pelos sacerdotes da Igreja, para que só contivessem o que era interesse da Igreja Romana. Repara, era uma ferramenta de poder da Igreja Católica Romana. Eu não estou dizendo que tudo que estava lá era ruim ou errado, não. Pelo contrário, a base cristalina que estava lá, a base do amor, perfeito. O problema é que foi sendo enxertado com algumas coisas, alguns dogmas, alguns rituais, que a gente vê isso claramente, que deturparam muito a mensagem simples e cristalina que Jesus nos trouxe. Né? Jesus conversava com as pessoas, conversava no meio da natureza, ele não ia com um púlpito, com um terninho, né? Para querer falar pomposo com as pessoas, uma igreja gigantesca, banhada a ouro, nada disso. Ele se reunia muitas das vezes nos montes, nos rios, nos lagos, embaixo de uma árvore, conversando com as pessoas, porque é isso que precisa. Só isso que precisa, não precisa mais nada de pompa, de ritual, nada disso. O resto foi coisas que foram incluídas ali pelos homens, seja por ignorância ou por interesse, vaidade, orgulho, egoísmo, poder temporal da obra, para tentar usar a religião para manobrar as pessoas. Então, por isso a gente tem que ter muito senso crítico, para tirar o espírito da letra. A maior parte do que está ali são coisas maravilhosas, mas tem coisas ali que não nos servem, porque tem a ver com essa questão material, tem a ver com essa questão que não tem nada a ver com a mensagem pura que Jesus nos trouxe, que convida o homem a amar o seu semelhante. Deixa eu beber uma aguinha, eu estou ficando meio seco, só um minutinho.